Depois de bastante ameaça e muita cobrança de vocês, a gente finalmente vai trazer o laboratório de ForteWeb. A ideia é fazer uma série de vídeos em cima do ForteWeb, mostrando desde o setup inicial dele até algumas configurações básicas de policy, defesa ali de ataques a servidores web e também como que o WAF pode proteger o seu ambiente dentro desses cenários de laboratório. Então, para o nosso vídeo de hoje, vamos mostrar o setup inicial do ForteWeb, desde configuração de endereçamento IP, roteamento, setup de DNS, modo de operação e também alguns profiles de admin e usuários administradores que vão acessar a sua caixa. Então, para a gente começar a esquentar a nossa mão nesse laboratório aqui, se você não sabe como implementar o ForteWeb para dentro do seu IVNG, eu já vou deixar um vídeo aqui no card para você ir lá, assiste e volta aqui nesse vídeo para você continuar esse laboratório que está muito da hora. Se você gostou desse assunto que a gente está trazendo aqui para você, antes de assistir esse vídeo, cara, já vai deixando aquela moralzinha no like, se inscrever no canal e marcar o sininho para você receber as notificações toda vez que a gente lança belezuras de vídeos como esse. No mais, fique comigo até o final que o vídeo de hoje tá da hora. No nosso vídeo de hoje, vamos trabalhar em cima dessa topologia que você está vendo aqui na tela. Essa topologia a gente colocou 3 equipamentos-chave aqui. O PE da operadora para simular um link de internet, um Firewall FortiGate e um WAF que vai ser o ForteWeb, que é basicamente o foco, do nosso vídeo de hoje. Além disso, aqui embaixo eu tenho a rede que vai ser protegida pelo nosso WAF, que é uma rede composta de servidores web. E se a gente analisar mais a fundo a topologia, entre o FortiGate e o PE, a gente vai ter um link de internet simulado pela rede de 100.100.0.0/30, o ponto 1 no lado do PE e o ponto 2 aqui no FortiGate. Eu errei aqui na configuração da topologia, então me desculpe. E entre o WAF e o FortiGate eu também configurei um L3, que vai estar na rede 10.10.0/30, o ponto 1 no lado do FortiGate, o ponto 2 no lado do ForteWeb, e na rede de proteção vamos colocar a 192.168.10.0/24. Você notou que entre os nossos equipamentos aqui, os servidores eu configurei numa rede, e entre o WAF e o FortiGate eu configurei em outra rede, fazendo um L3 nessas conexões aí. Isso porque a topologia que eu estou utilizando para o laboratório é uma topologia de proxy reverso, ou reverse proxy. E esse tipo de topologia permite esse uso de configurações de camada 3. Quando a gente fala do WAF, é importante você fazer essa análise antes sobre o modo de operação que ele vai trabalhar. Além disso, a forma como você vai configurá-lo na topologia, porque tudo isso pode afetar o bom desempenho e a proteção dos seus servidores e da sua infraestrutura. Quando falamos de WAF, você nota que exige uma cautela a mais nessas questões de posicionamento. Muitas vezes não fica tão óbvio como, por exemplo, a gente trabalhar com firewalls, que geralmente são equipamentos de borda para fazer uma conexão ali entre segmentos ou perímetros específicos. Quando a gente fala de WAF, a conversa é um pouquinho mais embaixo e por isso sempre você faz esse estudo antes para depois partir para as implementações. Agora que a gente já fez essa análise previamente e a gente só está montando a topologia, a gente vai focar aqui apenas nas configurações do ForteWeb para podermos acessá-lo via web e poder fazer as configurações iniciais, que vão ser configs ali básicas para preparar a nossa infraestrutura, para podermos fazer configurações mais avançadas como policies, demonstrar ataques ali e o ForteWeb protegendo sobre esses ataques, coisas nesse sentido. Então aqui eu não estou demonstrando as redes de gerência, tá? Mas eu vou abrir o nosso ForteWeb através da linha de comando. Eu estou com o Security CRT aberto aqui, você nota que o meu ForteWeb, ele está zeradaço, tanto que ele já pede para eu fazer as configurações de senha.
E aqui eu configurei na rede de gerência dele através da porta 1. A porta 1 do FortiWeb é a porta de gerência, então ela já vem com o modo de DHCP habilitado. Tanto que se você entrar dentro de Config System Interface e der um show na porta 1, ele já traz aqui pra gente, ó, que ele pegou o endereçamento IP 198.168.0.102, que é minha rede de laboratório aqui da minha casa, e ele está no modo de operação de DHCP. Como eu não vou fazer nenhuma alteração agora, eu já sei que ele pegou IP, basta então eu acessar ele através da web. Estou com o meu FortiWeb aberto e aqui já de cara você observa que ele é bastante parecido com a tela do FortiGate. Existe uma certa familiaridade, vamos falar assim. Então a gente vai começar as configurações aqui iniciais do nosso equipamento, já que a gente vai trabalhar em cima dessa topologia. E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, obviamente, é escolher o modo de operação. A gente comentou que a gente ia trabalhar em cima do Reverse Proxy Mode. E para isso a gente viria aqui em System, Config e Operation. Só que, e você vai ver que ele é o modo padrão do FortiWeb. Toda vez que ele inicia ali o FortiWeb, ele já vem com esse modo configurado. Então esse não seria algo que a gente poderia alterar. Mas caso você queira alterar o modo de operação dele, lembre-se que ao alterar esse modo, você também tem que fazer ajuste na sua topologia, dependendo da forma como você fazer essa configuração aqui. Legal? Então agora eu vou partir para Network e Interface. Já que esse modo de operação está em Reverse Proxy, a gente tem que fazer as configs da rede, 192.168.0/24 e 10.10.00/30. Legal, vou começar aqui pela 10.10.0/30, na porta 2 do nosso FortiWeb, onde eu configuro aqui na porta 2 o IPv4 10.10.02/30. Nessa comunicação da porta 2 eu vou permitir o ping e também não vou fazer nenhuma alteração para IPv6, basta clicar OK aqui então. No momento que eu dou OK, a gente pode puxar a CLI do nosso FortiWeb e fazer um ping lá no nosso FortiGate no IP1. E a gente já nota que temos comunicação entre o FortiWeb e o FortiGate. Além disso, a gente precisa de fazer alguns outros ajustes também, como por exemplo, na porta 4 a gente vai fazer a proteção dos nossos servidores web, dentro da rede 192.168.10.0 e o IP vai ser o ponto 1. Assim como na nossa interface com o FortiGate, eu apenas vou permitir o ping aqui. Além disso, não vou mexer também no IPv6 dessa interface e vou dar um OK. As configurações aqui de endereçamento do nosso WAF tá filé, eu vou apenas fazer um pequeno ajuste na interface de gerência. A interface padrão de gerência do FortiWeb é a porta 1, tanto que ela vem com o DHCP Mode habilitado, e eu vou configurar estaticamente esse endereço. Então para isso eu venho em Route e vou fazer uns ajustes aqui. Primeiro, eu estou na rede 92.168.15 e para isso eu vou configurar um roteamento aqui, você vai entender já já. Isso é para minha rede de gerência, saindo pela porta 1. E também vou configurar a minha rota default do meu FortiWeb, apontando para o nosso FortiGate. Então eu vou 10.10.01, saindo pela porta 2. Legal, eu tenho duas redes aqui configuradas do meu FortiWeb. Então eu posso ir lá agora e fazer a troca de endereçamento IP. Eu vou deixar esse endereçamento IP 102 aqui, eu apenas vou atribuir ele de forma manual, tá? Todos os restantes das configurações vão permanecer o mesmo, eu vou dar simplesmente um OK aqui. Você nota que eu não perco acesso nem nada, até por isso que eu mantive esse endereçamento IP. Bom, a parte de endereçamento está filé, o roteamento está fechado. Caso você haja necessidade, você também pode alterar as configurações de DNS. Acho que eu perdi acesso ao meu FortiWeb, deixa eu ver se ele vai voltar ou não. Bom, não voltou ainda. Vamos abrir a linha de comando dele para ver o que aconteceu.
O colinho de comando dele é aberto aqui, vamos abrir ele e vamos dar uma olhada em Config Router Static. Se eu der um show aqui, ele traz pra gente as configurações de roteamento e você vê que parece que a minha configuração de rede LAN não funcionou. Deixa eu fazer um DST 92.168.15.0/24 por aqui. Legal, vou fazer um end e vamos ver se o nosso pacote vai voltar. Agora eu acho que ele vai retornar, então basta a gente voltar na web aqui, fazer o reload da interface e show de boleta. Nosso FortiWeb está de volta aqui. Legal, agora que a gente já fez as configurações de roteamento, você também, onde eu estava parando, você pode também fazer a alteração do DNS. Aqui já está por DNS 8.8.8, mas em muitos cenários de deploys corporativos provavelmente você vai fazer DNS internos da sua empresa. Aqui nesse caso eu não vou fazer nenhuma alteração nele e já vou partir para outras configurações bem legais aqui, que são as configurações de acesso ao nosso FortiWeb. É uma boa prática você sempre fazer perfis de acesso aos usuários que vão fazer configurações ou ter permissões a qualquer nível ali dentro do seu AF, e por isso a gente faz esses tipos de config. Aí para isso a gente vem dentro de Admin e Profiles, e dentro de Admin Profiles a gente faz as configurações de perfis de administrador. E aqui dentro de Administrators a gente cria os usuários que vão fazer acesso ao nosso equipamento com base nesses profiles. Tanto que a gente já tem o usuário padrão aqui, que é o usuário admin, que é muito comum nas caixas da Fortinet, e o profile padrão dele é o prof_admin. Prof_admin no contexto do FortiWeb é como se fosse ali o root profile, né? Ele é o profile de maior nível dentro do FortiWeb, especialmente se estiver associado ao login admin. Você pode criar outros usuários e também associar ele ao profile admin, mas mesmo assim esse outro usuário não vai ter os mesmos níveis de acesso que o acesso de usuário admin. Então se ligue nisso daí, porque esse prof admin não se aplica a todos os usuários a nível de root user, né? Vamos falar assim. E por isso você também não consegue nem deletar o usuário admin. Legal? Então antes de eu configurar aqui o meu usuário, eu vou configurar alguns perfis que eu acho interessante de fazer as configurações aqui. Como por exemplo, vou dar um ADD, vou criar um profile de engenharia. Normalmente profile de engenharia ou profile engineer, eles vão ter acesso a sempre leitura e escrita, porque os engenheiros ali, de acordo com a política que eu determinei porque eu quis, eles vão ter todos os níveis de acesso de escrita e leitura. Criei esse primeiro usuário e vou criar um outro perfil de usuário que vai se chamar NOC N2 Suporte. E o NOC N2 Suporte, ele vai ter acesso à escrita e leitura de boa parte aqui dos níveis de configuração, mas quando a gente falar ali de admin users, eu não quero dar esse nível de acesso de escrita para ele não poder fazer nenhum tipo de config para criar novos usuários, por exemplo. Eu vou ter um terceiro grupo, como por exemplo de suporte de nível 1. E o suporte de nível 1, obviamente, ele só vai ter acesso à leitura, e aqui dentro de admin user não vai ter nem acesso. Legal, agora que a gente tem 3 níveis de acessos diferentes aqui, onde o profile admin tem a nível de escrita em tudo, o suporte L2 tem um certo nível de escrita e o L1 apenas tem nível de leitura, a gente pode criar os nossos usuários. Como por exemplo, eu vou vir aqui em Create New e vou subir um novo usuário que vai se chamar, por exemplo, admin, ADM para ficar maneiro, ENG de engenharia, e vou chamar de Matheus. E esse ADM ENG Matheus, ele vai ser um tipo local user, mas você poderia associar ele a um servidor remoto como um LDAP, um Radius,
mas aqui no nosso caso vai ser um local user e eu vou colocar uma senha muito difícil para ele, que é admin underline 123, admin arroba 123, né, na verdade. Vou permitir acesso apenas endereços de 192.168.15.0/24, que é a rede no qual eu estou fazendo um acesso ao meu ambiente de laboratório. E por fim, eu escolho o profile que eu quero associar a esse usuário. A gente pode associar ao profile admin, lembrando que ele também é tudo escrita, mas não chega a ser um super user, né? Ou a gente tem o profile admin, que é basicamente os mesmos níveis de acesso que o prof admin, nesse sentido do FortiWeb. Como eu criei o profile admin, eu vou usar o meu profile admin mesmo. A gente também pode forçar o usuário a trocar a senha dele no primeiro login. Eu não quero fazer isso agora, mas você poderia. E legal, já configurei o meu primeiro acesso aqui do Matheus. Se eu sair desse acesso de admin e fazer logout, vamos tentar logar com o meu user engineer Matheus. Legal, criei e acessei com o meu usuário e eu tenho um nível de acesso a tudo. Tanto que se eu vim aqui em admin administrator, olha só que legal, eu não consigo criar novos usuários. Vou voltar em administrator e vou criar um novo user aqui. Esse novo user vai ser ADM sup1 e vou chamar ele, sei lá, de Goku. Goku vai ser o nosso analista aqui, local user também. Vai ser permitido apenas acesso da minha rede Trust/24 e eu vou dar um acesso ao nosso analista Goku de suporte de nível 1. E vamos ver a comparação aqui entre os dois níveis de acesso. Vou sair do meu user admin e vou acessar com o meu user Goku. E quando a gente loga com o usuário de Goku, você vai ver que eu não consigo configurar nada, eu apenas tenho acesso de leitura aos objetos do meu AF. Então agora nossos usuários estão confirmados que ele funciona. E para a gente finalizar aqui a configuração inicial do nosso FortiWeb, vamos apenas ajustar o relógio dele. Até porque, por padrão, o FortiWeb ele vem com o horário do Canadá, né? Então a gente vem dentro de System, Maintains, System Time. E dentro de System Time, observe que ele vem com o horário padrão do Canadá, basta a gente ajustar para -3, que é de Brasília. Além disso, recomendo também você ter aí um NTP server interno, ou mesmo pode utilizar um público como o do NTP-BR. Se você acessar aqui o NTP-BR, basta pegar o endereçamento IP dele, jogar aqui e dar um OK. Quando você fizer isso, o seu FortiWeb vai ajustar o time clock local aí de Brasília, no caso se você estiver no Brasil. E se a gente vir aqui em status, a gente confirma aqui, 24 de fevereiro, às 20h58 de 2024. Legal! Então aqui confirma que o NTP está certinho, o clock foi ajustado e as nossas configurações iniciais do FortiWeb estão finalizadas. No próximos vídeos sobre o FortiWeb a gente vai avançar ali nos conceitos dele para fazer as configurações de policy, etc, para a gente poder começar a testar aqui ataques em cima desse web server e protegê-los através do nosso FortiWeb. E se você gostou desse conteúdo e se você for uma das pessoas que me cobraram dele, você não pode deixar esse vídeo sem deixar aquela moralzinha no like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com todos os seus amigos para a gente chegar em 10 mil inscritos ainda esse ano. E você tá ligado que eu tô contando com a sua força pra gente chegar lá. No mais, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo para você e muito obrigado por assistir. É nóis!